Entrevista gravada, eles teriam cortado essa parte, né? Mas a imprensa das entidades está aqui, Raquel, para conversar com você. Então, a estrela do nosso dia é a Raquel Varela. A Raquel tem um currículo maravilhoso, mas eu vou resumir para que a gente possa dar início. Então, nós vamos ter uma breve rodada de perguntas com as jornalistas e assessorias de imprensa aqui presentes. E, em seguida, ela vai fazer uma palestra a partir de 15h30 e nós teremos também um tempinho para o debate, porque ela tem que estar no aeroporto às 18 horas. Então, às 17 horas nós vamos ter que sair, porque estamos tendo problema de engarrafamento nesse horário aqui em Brasília, né? Então, sem muita delonga, a Raquel, ela é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, onde ela coordena um grupo de estudos do trabalho e dos conflitos sociais, tudo a ver com o SINAIT, ó. E investigadora honorária do Instituto Internacional de História Social, onde ela co-coordena o projeto internacional In the Same Boat, quer dizer, no mesmo barco. Ela é doutora em História Política e Institucional pelo Instituto Universitário de Lisboa. É autora de História da Política do PCP na Revolução dos Cravos. Outro livro, Revolução ou Transição, História e Memória da Revolução dos Cravos. Greves e Conflitos Sociais no Século XX em Portugal. Ela é presidente da International Association Strikes and Social Conflicts, quer dizer, Associação de Greves e Conflitos Sociais. Tem vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais com arbitragem científica. E então é uma honra para nós contarmos com a presença da Raquel aqui, porque além de tudo isso, ela é uma estudiosa também da dívida pública, principalmente com foco nos impactos sociais, que no fim é o que todos nós queremos. Por que nós lutamos tanto por uma auditoria da dívida? Porque queremos ficar especialistas em dívida? De forma alguma. O que nos interessa é rever essa tremenda destinação de recursos para uma dívida pública que nunca foi auditada, que consome metade do orçamento federal brasileiro e que nós nem sabemos que dívida é essa, sacrificando todas as áreas sociais. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa sangria se interrompa e que os recursos cheguem onde tem que chegar. E é aí que nosso trabalho se encontra, Raquel, com essa grande preocupação histórica e social, não é? Então, eu tenho a honra de passar a palavra para a Raquel e, em seguida, as jornalistas podem se inscrevendo e a palavra está com vocês até as 15h30, ok? Eu vou só organizar, tá bom? Então, Raquel, a palavra, muito grata por ter vindo. Muito obrigada, Maria Lúcia. É um prazer enorme estar aqui ao lado da Maria Lúcia Fattorelli. Ela tem sido a cara visível no Brasil e internacional da exigência de uma auditoria cidadã à dívida. A todos nós, há 6 ou 7 anos, parecia-nos algo elementar, que qualquer Estado democrático ou liberal deveria fazer, não é? Os Estados liberais chamam os seus cidadãos a pagar impostos e, portanto, é normal que abram o seu livro de contas gigante e digam onde se gastam esses impostos. Isso não foi feito, foi feito, como se sabe, que eu saiba, só no Equador, na Grécia, também parcialmente na Grécia, porque não houve acesso a todos os dados. Foi feito de uma forma revolucionária, em parte na Islândia, porque o povo islandês sitiou o Parlamento, promulgou-se uma nova Constituição, declararam-se nulos os contratos que submetiam o povo irlandês a uma dívida, nomeadamente relacionada com a banca, sobretudo holandesa e inglesa. A banca inglesa e holandesa
através dos seus tribunais, decretou que esta dívida era ser paga e a Islândia abriu os contratos e concluiu que estes eram ilegítimos e odiosos à luz do direito internacional e que punham em causa o bem-estar do povo. Curiosamente, a Islândia, mesmo no quadro do capitalismo internacional e no quadro de uma situação de deflação de preços de produção e de juros negativos como se está a viver, portanto, à beira de uma próxima crise cíclica, a Islândia tem hoje taxas de crescimento significativas, eu penso que na ordem dos 2 ou 3%, eliminou o desemprego, etc. Portanto, não se resolve os problemas de um país, obviamente, unilateralmente, não unilateralmente, mas só resolvendo a questão da dívida, mas jamais qualquer problema social de um país hoje se vai resolver sem resolver a questão da dívida. A dívida hoje é um grilhão nos pés de quem trabalha. É um grilhão nos pés das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, pequenos produtores, etc, etc. Portanto, é uma bola de ferro que se arrasta, que quanto mais se arrasta, mais cresce, que não tem contrapartidas a não ser o aumento da própria dívida. Ela é, nas palavras tão acutilantes e precisas de Maria Lúcia Fattorelli, a dívida não é um mecanismo de endividamento do Estado, ela é um sistema de dívida, de remuneração de capitais falidos, de lixo tóxico, etc, etc. Eu não vou, uma vez que depois vou fazer uma palestra sobre aquilo que nós conhecemos sobre a dívida pública portuguesa, vou deixar-vos agora talvez um espaço para as questões que queiram fazer e depois talvez desenvolver um bocadinho convosco aquilo que nós sabemos da dívida pública portuguesa e da questão social. Ótimo. Muito grata. Obrigada. Então, quem gostaria de começar? Sim. Seria bom você vir aqui falar a pergunta no microfone, porque eu acho que não tem microfone sem fio. Boa tarde a todos. Raquel, pela sua introdução, Portugal não passou ainda por uma auditoria. Mas vocês estão na batalha, como está a Maria Lúcia aqui, para auditar. Como é que funciona? Tem alguma parceria? Né? Vocês estão estabelecendo algum mecanismo de parceria para que os países se ajudem em relação à dívida, a auditar a dívida? Nós não tivemos acesso à estrutura de dívida, porque ela não é pública em Portugal. A esmagadora maioria dos contratos de dívida que endividam e criam um sistema de dívida em Portugal sequer estão traduzidos para português, para que tenham uma ideia de... Não são conhecidos, como os que são conhecidos estão em inglês. Isto até podia parecer, bom, primeiro é uma falta de educação elementar, um Estado não fazer a tradução destes contratos. Mas ele cria um segundo problema, é que um dos mecanismos destes contratos é o seu rendilhado jurídico. Portanto, estes contratos, nós a certa altura já não estamos a discutir economia, valor, taxas de rentabilidade, direito internacional, nós estamos a discutir um imenso emaranhado jurídico que foi feito como tal, propositadamente. Bom, isto é muito difícil de traduzir e de compreensão, ou seja, isto em português já seria difícil, porque o mecanismo deles é o rendilhado jurídico, é o novelo jurídico que está completamente enrolado, quanto mais em inglês. Portanto, essa é mais ou menos o estado da situação. Não há nenhuma auditoria, infelizmente, não há até hoje nenhum grupo que tenha feito toda a auditoria e que consiga ter acesso. Nós, no grupo de estudos do trabalho da Universidade Nova, como não conseguimos ter acesso à estrutura de dívida, resolvemos mudar o caminho, que foi perceber a estrutura de impostos e contribuições sociais pagas pelo fator trabalho, de acordo com o modelo keynesiano normal, não é? Quer dizer, acreditando como eu que só o trabalho produz valor
não há rendimentos do trabalho e rendimentos do capital, porque rendimentos do capital é trabalho não pago. Mas nós tomámos como certo, a partir do modelo de um colega nosso, São Archaí, que nós tomámos como certo a divisão de rendimentos proposta pelo Estado. Rendimentos do capital, juro, lucro, renda, rendimentos do trabalho, massa salarial direta e indireta. E calculámos tudo aquilo que os trabalhadores entregam para o Estado e tudo aquilo que os trabalhadores recebem do Estado. E calculámos e chegámos à conclusão que esse valor é superavitário. Portanto, os trabalhadores entregam mais ao Estado do que recebem em serviços públicos. Logo, a dívida não pode ser paga pelos trabalhadores. Então, nós demos o caminho inverso, através das contas do Eurostat, da União Europeia, do Instituto Nacional de Estatística. Por aqui, temos feito outros trabalhos, nomeadamente a análise das estruturas das empresas, de uma estrutura de empresa pública de transportes, o metrô de Lisboa. Estamos agora a terminar uma análise qualitativa e também quantitativa das contas do Serviço Nacional de Saúde e temos feito um amplo estudo sobre a sustentabilidade da segurança social. Então, o que nós temos feito é tentar mostrar a legitimidade da dívida através da contabilidade dos outros serviços, uma vez que nós não temos acesso. Neste momento já temos em nossa posse, e portanto esta parceria que se estabelece hoje oficialmente entre nós, o grupo ligado ao Serviço Social e à Assistência Social, coordenado pela professora Ivanete Boschetti aqui da Universidade de Brasília, e a Auditoria Cidadã, coordenada pela Maria Lúcia Fattorelli, abrem-nos a possibilidade de nós compararmos os contratos a que temos acesso da dívida pública portuguesa aos contratos gregos já analisados pela Auditoria Cidadã e estabelecer a ligação entre isso e aquilo que nós consideramos que é uma destruição do Estado Social Universal concomitante com o aumento do assistencialismo para a pobreza. E portanto nós vamos tentar estabelecer, e certamente vamos conseguir. Hoje tivemos já uma reunião, as três, nesse sentido, de ir por estas vias. Embora eu mantenha, gostava de o dizer com muita veemência, publicamente, que é indecoroso um Estado obrigar cidadãos a pagar uma conta que desconhecem e que sequer têm acesso aos contratos que os vinculam. Quer dizer, é completamente inadmissível. E esta situação de obscuridade permanece. Ela permanece porque as pontas do iceberg destes contratos demonstram que isto são esquemas mafiosos de corrupção, de extração de trabalho, mas que têm um custo gigantesco. É importante que se perceba que a pobreza está a disparar, a imigração está a disparar, a destruição de riqueza, a imobilidade produtiva, desemprego, encerramento de fábricas. Portanto, o mundo está num processo de regressão social em nome de se pagar uma dívida pública que eu considero à partida absolutamente ilegítima. Ela é um sistema de dívida por estas razões que eu comecei por enunciar, porque quando nós fazemos as contas do outro lado, mas é um esquema cuja sequer a forma nós temos acesso, porque ela não é colocada ao serviço dos cidadãos, e são grupos de cidadãos, de académicos, sem meios, que estão neste momento empenhados em fazer isto que é elementar, que é, ninguém vai a um restaurante, pede a conta e paga sem ver a fatura, que isto é uma coisa, porque nós orgulhamos-nos de pagar as nossas dívidas. Portanto, nós não temos problema nenhum em pagar a dívida. Mas é preciso que nos digam em nome de quem é que foi contraída, quanto é que foi contraído, para quê, quais são as taxas associadas a isto. Portanto, nesta situação, é óbvio que tem que haver uma suspensão unilateral, como aliás fez a Islândia, é uma análise
de todo o sistema de dívida, e no final disso, se se chegar à conclusão que há algo realmente legítimo, que houve alguém que realmente emprestou dinheiro, que o Estado realmente utilizou esse dinheiro como endividamento estatal, que realmente há infraestruturas e serviços públicos que usufruíram desse dinheiro, que ele seja pago. Duvido que essa seja a finalidade deste sistema de dívida. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Pode levantar a mão. E a parceria? Ah, parceria. Ela falou. Eu vou completar essa questão da parceria. Primeiro, como surgiu, né, essa parceria? Quando nós estávamos fazendo o trabalho lá na Grécia, nós identificamos que a maior credora da Grécia era uma empresa criada em Luxemburgo. Todo mundo sabe, Luxemburgo, paraíso fiscal. Uma empresa criada lá, que não é pelo contrato, o contrato dela, dificílimo de encontrar, não estava disponível lá na Grécia. Eu consegui encontrar numa biblioteca virtual de documentos da Irlanda, porque a Irlanda é um dos países que participa. Essa empresa foi criada por 17 países europeus, não é financeira, mas compra papéis financeiros, emite papéis financeiros e faz empréstimos, mas não é financeira. Inicialmente, os países europeus, 17 países europeus, tiveram que dar 440 bilhões de euros em garantia para essa empresa. No primeiro ano, no ano seguinte, esses 440 já viraram 778 bilhões de garantias. Então, os papéis que ela emite têm garantia dos países. Então, todos esses 17 países estão amarrados nessa empresa. O nome dela são 4 letrinhas, EFSF. Quando eu fui me aprofundando no estudo, falei, mas quem é essa empresa? Quem dirige essa empresa? Quem cuida? Encontrei, são os 17 países que criaram. Quando vejo quem administra, lá no miolo do contrato, porque os contratos, como Raquel disse, são complicadíssimos, não são contratos transparentes, para que a gente possa compreender. São um verdadeiro emaranhado, que você tem que decifrar. E aí, lá pelo meio, quem dirige essa empresa? Um grupo, o mesmo grupo que coordena, que prepara as reuniões dos ministros de Estado. Não são os ministros de Estado europeus, não. O Eurogrupo Working Group, o grupo de trabalho que prepara as reuniões dos ministros de Fazenda. Então, um grupo de trabalho que seriam diretores. E, só que, ao mesmo tempo que indica que eles é que seriam diretores, diz, eles podem delegar todas as suas atribuições. Os países garantidores podem delegar todas as suas atribuições. Todo mundo podia delegar tudo. Eu falei, peraí, mas para quem que estão delegando? Quem dirige? Não estava no contrato. Pesquisando em outras fontes, eu descobri quem dirige. A agência de dívida alemã é que dirige. E quais as atividades dessa EFSF? Ela emprestou para a Grécia, ela se tornou a maior credora da Grécia. Na verdade, ela faz uma reciclagem de papéis podres dos bancos e por papéis que têm garantia dos países. Então, ela emprestou para a Grécia e quando eu olho para quem mais ela emprestou, para Portugal e para a Irlanda. Para esses 3 países. Justamente os países de línguas distintas, o que torna a comunicação mais difícil, porque português só se fala em Portugal na Europa. Grego só se fala na Grécia, não só na Europa, como no mundo inteiro. E a irlandês também é outra língua lá. Então é interessante, né? Emprestaram para 3 países de línguas distintas. Então, quando eu
destrinchei aquele contrato e vi que aquilo ali não era empréstimo, que aquilo era um esquema em que o país registra dívida, mas não recebe um centavo em dinheiro efetivo, recebe papéis. Papéis que têm garantia dos outros países. E troca esses papéis com papéis podres dos bancos. Você se lembra que lá em 2007, 2008, quem estava em risco de quebra? Eram os bancos, não eram os países. Então, quando eu me deparei com isso, nós já temos uma correspondência antiga, né? Raquel já me honrou convidando para fazer um prefácio de um livro dela há alguns anos atrás. Então, eu me comuniquei com a Raquel. Eu falei, Raquel, vocês já analisaram esse contrato com a FSF? Porque a FSF emprestou para a Grécia, eu vi aqui que isso não é empréstimo, isso é um esquema. Emprestou para Portugal e emprestou para a Irlanda. A Raquel entrou em contato com outras pessoas do grupo dela, lá em Portugal, e surgiu a possibilidade de uma parceria do grupo que ela coordena lá na Universidade Nova de Lisboa, a Auditoria Cidadã da Dívida e o departamento aqui de Serviço Social coordenado pela professora Ivanete Boschetti, que também tem uma parceria com a Auditoria Cidadã, ela é uma das professoras do nosso curso à distância, etc. Então, hoje, ao convocar as entidades, Raquel, nós comunicamos que iríamos anunciar essa parceria, porque essa parceria só será possível se nós formarmos um grupo de estudos. Um grupo de estudos que conte com a participação dos auditores, tanto os auditores do trabalho, da Receita Federal, que conte com os auditores da Unacom, que aqui no Brasil seria a categoria que teria atribuição de fazer auditoria da dívida, mas não colocam na pauta, não é isso? Eles colocam todas as auditorias para eles fazerem, menos a auditoria da dívida. Os advogados, os analistas, todas as entidades da área social, e aí entra a Fiocruz, os sindicatos das áreas sociais, os economistas. Então está aqui presente o Conselho Regional de Economia. Você é de onde mesmo? Não, embaixador Luciano. Ah, da embaixada. Bem-vindo. E os professores, nós temos aqui também o professor, está lá, quase não estou vendo, da UNB. Floriano, professor Floriano da UNB. Então, nós temos movimentos sociais aqui, pessoas voluntárias presentes, jornalistas, professores. Então, nosso objetivo é organizar um grande grupo de estudos para, inclusive, termos olhares distintos sobre aquele contrato. Não só o olhar de auditoria em si, mas o olhar social dos impactos para a área do trabalho, para todas as áreas, não é? Porque nós temos visto que o esquema do sistema da dívida é um só no Brasil inteiro. Eu estou falando aqui de uma empresa, uma SA em Luxemburgo, e o que é que nós acabamos de descobrir em relação aos estados aqui no Brasil? Os estados estão criando empresas, estados e prefeituras, SAs, sociedades anônimas, vinculados ao ente público, mas são sociedades anônimas. Essas SAs emitem debêntures, que são obrigações, e no segundo momento, essas debêntures vão virar dívida pública. Então, o esquema se repete, se multiplica, não é? E esse conhecimento, Raquel, a gente só vai conseguir mudança a partir de uma grande mobilização social consciente. É nisso que eu acredito. Então, nós vamos procurar fazer essa parceria de forma compartilhada. A Auditoria Cidadã vai se colocar apenas como uma aglutinadora das representações de todas essas entidades parceiras nossas, para que nós possamos fazer um grande trabalho que realmente vá contribuir não só para o enfrentamento do sistema da dívida em Portugal, como também para compreender o sistema aqui no nosso país. Muito grata, Felipe. Eu tenho uma pergunta para a Raquel, que é uma avaliação dela sobre como é que está essa agenda hoje da dívida, né, em Portugal.
como essa agenda ela vocalizou ou impulsionou os movimentos, né, a atuarem em torno dessa agenda. Se isso ajudou ou não algumas forças progressistas a alcançarem, né, postos, né, hoje institucionais na administração mesmo do país, né? E, na medida do possível, se você puder responder também, não sei se seria... Se há como, do ponto de vista histórico, né, da própria Constituição em Portugal, enfim, se há elementos que podemos tirar, do ponto de vista histórico, desse tema ser um tema, eventualmente, já ter sido debatido no passado, né? Obrigada. A situação do tema da dívida pública em Portugal não é boa. Nem a dívida pública, nem o debate da dívida pública. Isto porque havia dois partidos a defender a renegociação da dívida pública, que era o PCP e o Bloco de Esquerda, que agora apoiam o governo do Partido Socialista, que seria o equivalente ao PT aqui, e a partir do momento em que apoiaram o governo, retiraram da exigência do apoio a esse governo a renegociação da dívida pública. Então eu diria que na Europa nunca foi tão fácil questionar a dívida pública, porque sucessivamente os bancos continuam a falir na Europa e a ser salvos, as pessoas continuam a emigrar sem trabalho, o desemprego continua a aumentar, a pobreza continua a aumentar, os bancos continuam a ser salvos, o desemprego aumenta, salvam-se mais bancos. Portanto, nós não temos, nós quando mergulhamos nestes contratos e nestes estudos tão exigentes, fazemos para conhecer com detalhe, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que a população europeia está plenamente consciente do que é que aconteceu de 2008 para cá. Os partidos políticos que deveriam ser oposição e colocar esta agenda na oposição, não o colocaram. Como eu disse, o PCP e o Bloco de Esquerda decidiram que isso não fez parte das exigências de apoio ao novo governo, apesar de ser a coisa mais importante de Portugal e a única que determina tudo o resto. E o governo grego do Syriza, não só, portanto, como vocês sabem, o Parlamento grego encomendou o estudo à auditoria, onde estava Maria Lúcia Fattorelli e Eric Toussaint, apresentaram esse estudo e não houve nenhuma consequência desse estudo. A dívida continuou a ser paga e esta semana o governo português aprovou um novo empréstimo à Grécia, o que significa mais um prego no caixão da sociedade grega. Portanto, eu acho que há aqui, acredito que há um verdadeiro descompasso entre os desejos e os medos da população e quem governa, que afasta esta questão absolutamente central, moral, essencial, da vida das pessoas. A dívida pública nunca tinha sido um grande tema. Já há um esquema de sistema de dívida, inclusive durante o Estado Novo, durante a ditadura, também associado já então à assistência social e a superávitos da segurança, não havia segurança social, havia assistência social. Mas a dívida pública nunca atingiu historicamente nas nossas sociedades o papel que tem hoje, a dimensão que tem hoje. Nós estávamos a brincar durante o almoço, que não é brincadeira nenhuma, é verdade, os setores mais keynesianos da economia tendem a criticar os neoliberais porque o Estado não intervém na economia. É uma visão um bocadinho desfocada, porque o Estado nunca intervém tanto na economia como o Estado liberal. Nomeadamente, o problema é onde é que o Estado intervém e a favor de quem? Porque a dívida pública significa que o Estado hoje controla toda a economia. Hoje esta relação umbilical entre grandes conglomerados, que às vezes até aparecem com milhares de empresas subcontratadas, mas faz tudo parte da mesma, a empresa enxuta, que concentra
uma percentagem de 5 a 30% de trabalhadores fixos e 70 a 95% de trabalhadores flexíveis. A banca, que as financia e a elas está intimamente ligada, e a dívida pública, isto é eu diria que é uma espécie de nau a afogar-se, mas que decidiram que antes de se afogar vão mandando pedras para os outros milhões para ver se a água baixa um bocadinho e eles sobem. Não é obviamente uma espécie de suicídio coletivo, porque no fim nem o sistema financeiro se vai salvar, como em 1939 nem a grande burguesia industrial alemã se salvou. Em 45 também eles estavam destruídos. Portanto, o problema é que nós não podemos continuar a pôr nas mãos, eu subscrevo inteiramente esta frase bonita, de que é preciso uma mobilização social consciente. Não chegam, o Syriza provou que não chega a votar em governos de esquerda que dizem que vão romper com a dívida. É preciso, de facto, uma mobilização social dos povos por um outro mecanismo de uma outra forma, um outro modelo de acumulação, outra forma de trabalho, outro modo de estar na vida, sob pena de nós vivermos num mundo onde aceitamos que 70 pessoas, penso que foi isso que a Oxfam anunciou no mês passado, têm o equivalente a uma riqueza de 50% da humanidade. Que é uma situação que, se dissessem isto a qualquer pessoa há 50 anos atrás, eles diziam: isso nunca pode acontecer. E todos os anos aumenta. São 70 pessoas que têm riqueza equivalente a 50% da humanidade. É a barbárie. Nós vivemos na barbárie. Nós é que ainda pertencemos a um setor social que consegue sair de casa e trabalhar sem todos os dias ser confrontado com a barbárie, mas temos que desligar a televisão, porque senão não escapamos a esta visão apocalíptica de um mundo profundamente desigual. Olha, nós temos, pode falar, nós temos mais, vamos dar mais uns 15 minutinhos aqui para essa rodada de imprensa, e em seguida ela vai iniciar a palestra e nós vamos ter mais alguns minutos para o debate, tá bom? Floriano, prazer. Fatorelli, boa tarde. Você quer me fazer aqui no microfone para ficar gravado? Posso, só que na verdade é um pedido de esclarecimento, né? Claro. Porque a informação que eu recebi é que agora seria parte da imprensa. Exato. Então hoje eu estou aqui pela Rádio Senado para fazer uma entrevista. Aí o que eu queria perguntar é se não houver mais perguntas, porque vocês vão entrar agora numa fase da palestra. Se não houver mais pergunta nenhuma, eu queria saber se seria possível gravar com a Raquel durante uns 5, 7 minutos. Claro, o momento é para isso mesmo. Quando for possível, né? A hora que 5, você 7 quiser. minutos, eu estou à disposição. Quando for Você possível, quer ninguém fazer? tiver mais perguntas, eu trago o gravador e a gente Pode grava. pode trazer, porque esse espaço agora, gente, até é o espaço para a imprensa, tá? Vocês querem formular mais alguma pergunta, que é enquanto ele vai buscar o equipamento? Pode falar. Eu queria perguntar qual é o percentual desse sistema da dívida. Faz aqui para ficar gravado. Fala de volta. Eu sou do Corecon, assessoria de imprensa. Meu nome é Mariane. E eu queria perguntar qual o percentual desse sistema da dívida no orçamento português. Antes de você responder, gente, antes dela responder e antes do Floriano gravar, mais alguma pergunta? Porque aí já ficam registradas as perguntas e depois ela responde em bloco. Pode chegar aqui, quem quiser fazer pergunta, que ela... Diga de onde, de novo, para ficar claro. Boa tarde, Breno Rocha, estou diretor de comunicação do Sindreceito. Na verdade é uma curiosidade. Desde pequeno, nas escolas, a gente aprende que a Inglaterra é o grande credor de Portugal, indiretamente do Brasil colônia. Atualmente, continua sendo? São outros? Mudou? Qual é atualmente? Quais são os credores? Muito obrigada. Como está funcionando a arbitragem internacional em Portugal?
Perdão? Como está funcionando a arbitragem internacional em Portugal e teria uma maneira de implementar no sistema da dívida. Tem arbitragem pública lá? Mais alguém deseja fazer pergunta? Então, Floriano, vem gravar, depois no final ela... Ela não quer responder logo a essas, aí eu já gravo direto aí o sim. Então vai. Então, sobre a arbitragem internacional, não sei como é que está a funcionar. Posso procurar saber e depois responder. Sobre a questão dos credores é muito difícil saber. Historicamente, Portugal tem uma aliança, foi a forma de nós fugirmos aos espanhóis, desde o Tratado de Mittwin. E era uma espécie de... era o contacto marítimo óbvio, não é? Era ali a Finisterra, o fim da terra. Mas hoje em dia não, até porque a Inglaterra passou a ser um subimperialismo face à economia norte-americana. E é muito difícil hoje saber quem são os credores, porque há um mercado secundário de dívida. Então, verdadeiramente ela está sempre a circular. Nós não conseguimos saber exatamente em que mãos está neste momento, não é? Sobre a percentagem, ela era cerca de 60 e pouco por cento do PIB 2006-2007, passou para 130% do PIB hoje, e corresponde só ao pagamento de juros a qualquer coisa como 8 mil milhões de euros, que é o equivalente, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde. Contabilizando tudo, todo o sistema, ela corresponde hoje à maior fatia do orçamento do Estado, portanto é muito significativo, mas eu gostava, talvez na palestra possa desenvolver isto com mais calma. O fundo público não é só o orçamento público, daí que seja tão importante a participação de auditores fiscais e de estudiosos nestas questões, porque uma coisa é o pagamento dos juros da dívida, outra coisa é o pagamento e a dependência bancária dos serviços públicos que também fazem parte do sistema, mas não estão diretamente alocados ao pagamento de juros da dívida pública. Eu tentarei desenvolver isto durante a palestra, mas isso tem a ver com a utilização, por exemplo, contratos de compra de tecnologia, custo-benefício duvidoso no Serviço Nacional de Saúde, que pedem empréstimos bancários, dependência dos transportes públicos dos empréstimos bancários, uma vez que foram diminuídos a transferência de impostos públicos. Tudo isto é concomitante com 2008, portanto não é, aliás, alguns até antes de 2008. Então, eu penso que o sistema financeiro parasitário tem na dívida um mecanismo fundamental, mas tem outros, parcerias público-privadas, subcontratações, portanto há aqui uma série de... Portanto, quando eu digo 8 mil milhões de juros, é uma parte muito significativa e importante, mas ainda assim não dá toda a fotografia do descalabro que é a erosão do fundo público para sustentar os capitais falidos da banca e das grandes empresas, porque foi a banca que emprestou às grandes empresas, portanto faz tudo parte do mesmo conglomerado.